Então, turminha, agora vamos dar sequência à nossa aula de história, tá? E vocês devem pegar o livro de vocês, o livro integrado, abrir na página 372 e acompanhar a leitura juntamente com a explicação, tá bom? Estrangeiros na colônia. Os africanos no Brasil. Com o modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho nos engenhos, certo? O caminho encontrado por ele foi trazer pessoas escravizadas da África. Então eles iam para a África, continente africano, e traziam essas pessoas para aqui, tá? Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa. Tanto homens quanto mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após a derrota em guerras pela conquista de novos territórios. Então, eles, além de ir para a África, eles combatiam, né, tinham guerras e lá tomavam os territórios dos africanos. E além disso, de tomar os territórios dos africanos, eles traziam eles para aqui, para o Brasil, tornando-os escravos, tá? Também existiam pessoas que eram escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravos, que os obrigavam a embarcar em navios para outros continentes. Além de vir, né, além dessas pessoas que eram da África mesmo, também vinham pessoas para aqui que tinham, se elas fizessem algum ato criminoso lá, fizessem alguma coisa de errado, ou então não pagassem as dívidas que deviam, também tornavam-se escravos. Da África para a América. Antes tem aí uma imagem mostrando, tá vendo? Os escravos de Sirboco carregando combustível e cortando arroz. Então podemos observar aí que são negros, né? Em péssimas condições de vida e além disso, eles estavam acorrentados, trabalhavam extremamente e ainda tinham péssimas condições de vida. Da África para a América. Embora viessem de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo, certo? Então eles vinham da África, mas vinham de diferentes regiões daquele continente. No entanto, cada grupo tinha uma língua, cultura e costumes diferentes, como o nosso. Nós moramos aqui no Brasil, mas no Brasil aqui temos várias regiões e cada região tem seu costume, tem seu sotaque, né? Nós somos, né, nordestinos, temos um sotaque. Já no sul, em São Paulo, já é outro costume, outro sotaque, certo? Então, outra cultura. Então, eles também eram assim. Nas embarcações apelidadas de navios negreiros, então grifem aí essa parte. Então, as embarcações onde os negros vinham chamavam-se navios negreiros. As pessoas escravizadas viajavam em porões lotados, em condições extremamente ruins de alimentação e higiene. Muitos adquiriam doenças e morriam durante a viagem, sendo lançados ao mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. Então, quando eles vinham de lá, né, do continente africano para aqui, o Brasil, vinham em péssimas condições em navios denominados navios negreiros e não tinham condições de higiene nenhuma, nenhum tipo de alimentação, né? Eles viviam em condições precárias, muitos ficavam doentes e até morriam durante a viagem sendo jogados ao mar, tá? O mercado de escravos. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação para que se mostrassem melhores condições, sendo em seguida levados para mercados onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravos. Então, quando eles chegavam aqui, eles eram tratados melhor, né? Davam remédios a eles, condições de higiene,
uma alimentação para que ficassem fortes e mostrassem que tinham condições de trabalho para trabalhar, tá? Proprietários de terras e senhores de escravos buscavam esses mercados dos homens fortes e em boas condições de saúde para fazer os trabalhos mais pesados, certo? Os homens eram levados para fazer os trabalhos mais pesados, ou seja, lá no engenho mesmo, cortando, né, trabalhando na lavoura, na cana-de-açúcar. E as mulheres para trabalhar tanto nas lavouras também, quanto na casa dos senhores, onde faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. E serviam as mulheres chamadas amas. As amas eram suas donas, tá? Depois de vendido, diversos escravos eram marcados a ferro quente, com símbolo de seu proprietário. Para evitar revoltas ou rebeliões, muitos grupos familiares eram separados na venda, sendo destinados a locais diferentes. E eles também, na hora das vendas ali, quem vinha em família eram divididos e eles eram marcados a ferro para mostrar de qual dono a qual dono eles pertenciam. Então eram condições muito subhumanas mesmo, tá? Aí está uma foto, né, de Augusto Zé Alarte, vem falando portão e mercado de escravos em Pernambuco. Aqui em Lençóis também, quem tiver a oportunidade de viajar para Lençóis, lá também tem um mercado onde eles faziam essa venda de escravos também, tá? Aqui na Bahia. Aí vocês vão para a página 373 e vão responder as questões que estão ali. Vem assim a primeira. Por que os portugueses escravizavam africanos no século XVI? Então vocês vão dizer o porquê eles escravizavam essas pessoas, os africanos, tá? 2. Os escravos eram tratados com respeito a que os seres humanos têm direito? Explique sua resposta. Então, vocês acham que os africanos eles eram bem tratados? Eles tinham condições humanas de viver? Então, vocês vão retratar isso aí, certo? Terceiro, pinte de verde os quadrinhos que identificam as afirmativas corretas e de laranja as incorretas. Então, aí tem o primeiro quadrinho. A escravidão foi uma prática desenvolvida pelos portugueses com a intenção de colonizar o Brasil? Então, se for verdadeira, verde. Se for falsa, laranja. Se for incorreta, laranja. O segundo quadrinho, a escravidão de indígenas e de africanos foram iguais e tiveram os mesmos resultados? Correta ou incorreta essa afirmação? A escravidão foi uma prática cruel que privava os escravos do no mínimo necessário para uma vida digna? Correto ou incorreta essa afirmativa? E o quarto, organizado com cabeçalho, identificando a matéria, vocês vão estar dizendo assim, em seu caderno, reescreva as afirmativas indicadas como incorretas na atividade anterior, corrigindo-as. Então, a que tiver incorreta, você vai botar ela de uma forma correta no seu caderno, tá bom? Em um exemplo, se dizia assim, os negros viviam em condições legais. É incorreta essa afirmação. Então, como é que eu vou reescrever ela no meu caderno? Os negros, os africanos, viviam em condições ilegais, certo? Vocês vão colocar desta forma, que é a forma correta que eles viviam assim, tá bom? Vocês devem realizar, como eu já falei, a atividade do livro integrado da página 373. A correção será postada na próxima aula da nossa disciplina de História e dúvidas no privado. Uma mensagem aí para vocês, tá bom? Um versículo bíblico de Pedro, capítulo 2, versículo 17, onde fala: tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Pai, tá bom? Então, um grande beijo em todos vocês e bons estudos. Tchau!